uma outra coisa. Mas foi assim, né? E aí pensando, A análise tem tudo a ver com isso. mas pensando em tradução, você prefere, assim, porque tradução é toda é um universo, né? As pessoas que não têm, que passam longe da tradução, imaginam que é só a gente entender o que está escrito, o conteúdo. E não, existem teorias de tradução que são diferentes, né? Linhas, estilos. O seu, o que você prefere quando você vai traduzir um Lacan, por exemplo, que é um texto difícil de traduzir? O que você prefere? Você prefere se apegar ao literal do texto para tentar passar o sentido, ou você prefere adequar as palavras para dar mais fluência, para tentar passar sabe assim, para sair um pouco dessa coisa, porque quando a gente traduz de uma maneira dura, o texto fica difícil, mais difícil ainda de ler, né? Como é que qual é o seu estilo? Então, tem essa escola do caminho do meio aí, que não dá para só transliterar, não dá para fazer aquilo que o Google Tradutor faz, né? Não dá para só transliterar, e nem dá para você criar tanto em cima assim, se não é um texto de poesia, por exemplo, né? Se é um texto literário, o problema é muito mais poético, né? Mais lá para frente ele começa a ser bem poético. Mas se é um texto de literatura, você tem um espaço de criação um pouco maior, né? Que às vezes é necessário para manter a fluidez ali. Mas um texto desse, que tende a ser um texto mais técnico, tende a ser um texto para quem vai ler, é um tipo de literatura, um tipo de discurso, mas quem vai ler está procurando, principalmente, acho que nesse caso o principal desafio, está procurando fidelidade conceitual, né? Acho que essa é um Lacan ou um texto de psicanálise, o que tem de diferente de um outro texto é a fidelidade conceitual, porque tem uma certa tradição da tradução dos conceitos. Então, você não pode simplesmente retraduzir o conceito. Você tem que traduzir de acordo com o que uma certa prática já vem fazendo, porque senão você vai inventar um outro conceito e tudo mais. E, na prática, era isso que faziam lá no início com o próprio Freud, né? Mas, hoje em dia, a gente já tem essa noção de dicionário de psicanálise de que esse conceito, o famoso, por exemplo, fantasma, né, do Lacan. O fantasma é fantasma ou fantasia? Então, dependendo da escola de tradução ou dependendo de como é que você vai traduzir de um jeito ou outro. Mas eu sempre tento fazer uma coisa meio no meio, assim, o que é mais ou menos fixo, que não depende do tradutor, seria muito mais o conceito, né? E com relação às ideias, a gente acho que tem sorte, né, de que esses autores, eles, embora o Lacan ele se utilize de muita ambiguidade do ponto de vista lá da prosódia, né, do ponto de vista como é que se diz isso? Até dos fonemas, né? Da homofonia. O conceito da homofonia, isso, né? Ele se utiliza de muita ambiguidade homofônica, né? Mas ele tende a ter um sentido, assim, mais ou menos bem definido, né? Ele não quer deixar o leitor na dúvida, né? Ele faz uma homofonia para dizer, são as duas coisas, né? Nas traduções clássicas, várias vezes que eles traduzem só uma parte, né? Só a parte literal e não traduzem a parte homofônica, ou não fazem uma nota sobre isso. E a gente sabe que a homofonia no Lacan, ela vai ficando cada vez mais frequente, assim, né? Mas isso você já encontra no Freud em alguns momentos, você já encontra essa brincadeira com o xiste, né? Isso vem do Freud mesmo, né? Acho que o Lacan, como um francês, ele se utiliza muito mais disso, mas o Freud já tenta também, de algum momento, se atentar para essa relação de linguagem. Então, a minha escola seria mais ou menos essa do meio aí, né? Mas é interessante que você falou que Lacan ele aumenta isso, né? Eu tenho a impressão que a língua francesa ela é uma língua que se presta muito bem a essas homofonias e a essas confusões, mais do que o português, por exemplo. Já faz parte, não precisaria ser Lacan, mas eu acho que se não fosse ele, seria um outro francês que começaria a torcer o código em torno dessas homofonias, né? Porque o meu sobrenome, por exemplo, Mena, eu morei na Bélgica, e é interessante que na Bélgica que fala francês.
E o meu sobrenome ele pode ser escrito de várias maneiras para dar o som mená, né? Que é como eles me chamavam. Então, cada pessoa escrevia meu sobrenome de uma maneira, porque a própria língua, ela parece que ela está aberta a essa prosódia, a essa música, muito mais do que outras línguas. Você não acha que... Sim, eu tenho certeza. Na verdade, é uma das línguas menos transparentes, como se diz na linguística, né? Isso é a transparência da língua, né? O português ele é muito transparente, embora na hora de falar a gente fala português ou português, né? A gente às vezes troca um o pelo u, mas é muito pontual. Agora o francês ele é muito pouco transparente, o inglês também, né? É muito pouco transparente. Agora que o francês ele se presta muito mais. Uma poesia francesa não é a mesma coisa do que uma poesia em língua portuguesa, né? Sem dúvida, eles podem se utilizar muito mais disso. E eles se utilizam mesmo, né? Eu acho que o Lacan era bem consciente disso, até por conta dele ter vindo um pouco ali da escola surrealista, né? Então, ele se valia muito disso, assim, muito mesmo, né? Mas eu acho que a língua francesa ela foi um berço privilegiado para aparecer mais ainda essa nossa relação mesmo, do significado significante, de que às vezes a gente diz uma coisa e escreveu ou escreveria outra, né? Sem dúvida nenhuma. E aí, então, para a gente sair um pouco do francês, vamos para o alemão, né? Eu queria um pouco seu comentário sobre o título do nosso livro. Eu acabei escolhendo esse título, O Infamiliar na Contemporaneidade, usando esse conceito que vem de Freud de uma maneira um pouco deslocada, né? Eu falo do infamiliar, mas eu não trato do conceito infamiliar, assim como está em Freud. Aí eu queria que você falasse um pouquinho para quem não está muito familiarizado, usando a palavra familiar de novo, para quem não está muito familiarizado com Unheimlich, me fala um pouquinho desse conceito infamiliar. Então, eu acho que, no final das contas, é uma das coisas da tradução, eu acho também, de que, às vezes, fazendo uma tradução, sempre tem um pouco de versão, né? Fazendo uma versão, você ganha algumas coisas. E nesse caso, acho que a psicanálise de língua portuguesa ganhou esse conceito, né? Que, às vezes, passa batido em outras línguas, né? Que é o conceito do infamiliar. Porque eu acho que é muito bem, eu acho que o título do livro, acho que ele faz jus ao conteúdo e acho que ele faz jus a essa questão, mas é uma família que é diferente, então, né, ao próprio conceito como... Então, o Unheimlich é justamente uma dessas torções que o próprio Freud já fazia em alemão, né? Porque ele, enfim, tem três partículas aí, né? O an, o heim e o lich, né? O heim, que seria o radical mesmo, né? É o lar, né? O lar, o acaso, aquilo que é, enfim, do lar. Quando põe o lich, né? Um heimlich, seria uma coisa, então, caseira, né? Mas, se você procurar no dicionário, heimlich, assim como em português também tem essas coisas, né? Heimlich acaba sendo um outro, seria uma adjetivação, né, daquele substantivo. Acaba sendo uma outra palavra, né? Heimlich seria tudo aquilo que é secreto, tudo aquilo que é escondido, né? É usado, por exemplo, né, o Treffen heimlich, é um encontro às escondidas, né? Um encontro às escuras, né? A gente vai se encontrar secretamente. Políticos fazem isso, namorados também, fazer um encontro secreto. E aí tem essa ideia do Unheimlich, que seria uma negação, então, disso tudo, uma coisa não secreta. Mas o Freud se utiliza tanto da palavra corrente, para falar no texto do Unheimlich, né? Ele se utiliza da palavra corrente, mas ele se utiliza de cada partícula para dizer, temos alguma coisa aí que é estranha, que é esquisita, que seria o Unheimlich, né? Então, Heimlich secreto, Unheimlich estranho e esquisito. Você procurar no dicionário, vai ser isso que vai dar. O Freud ele diz isso no texto, né? Ele se utiliza do estranho, do esquisito, mas ele se utiliza também dessa noção de infamiliar, de que é familiar, mas a passagem do inconsciente para o consciente, vice-versa, faz com que aquilo fique familiar em familiar, com que aquilo fique um
um estranho conhecido, né? Assim que o Freud coloca lá. Então, acho que um bom exemplo disso, né? Já no próprio Freud, essa ideia do próprio título, né? Então, acho que enfim, tem a ver com o título do livro, né? Pelo menos com os dois textos que eu traduzi, mais ainda, né? Porque é isso que eles estão perguntando, né? Essa família é a mesma, essa família mudou, tem uma nova estrutura, então, tipo, é o seu pai, mas não faz a função. É o seu filho, mas ele está invertendo a função, né? Seria bem essa ideia que o Freud queria dar e que virou até verbete em dicionário de literatura, né? Essa ideia do Unheimlich, né? É um verbete em dicionário de literatura e tudo mais. Agora, tem isso, né? Essa coisa das traduções. O Paulo César de Souza, quando ele vai traduzir, nesse aqui, até deixei separado aqui, quando ele traduz aqui nas obras completas da Companhia das Letras, ele traduz como o inquietante, né? Então, ele que tem um outro livro também, alguns outros, né, livros sobre a tradução em Freud, tudo mais, fez doutorado nisso, é um germanista, ele acabou traduzindo pelo O Inquietante, que tem mais a ver com a literariedade corrente do que com o sentido que a exploração do sentido que o Freud quer dar, né? Até tem a ver também, mas não tão bem quanto essa outra tradução que é da autêntica, né, do Hernani Chaves e Pedro Tavares, que aí eles cunham de vez essa ideia do infamiliar, né? Quer dizer, eles fazem uma brincadeira, né, exatamente com aquilo que o Freud fazia, mas eles fazem uma versão dessa brincadeira que eu acho que cai bem. E aí a gente, no final das contas, ganhamos um conceito que virou até o nome do livro, né? Então, a tradução tem dessas coisas, né? Sempre, como eu até disse lá, sempre se perde alguma coisa no caminho, mas na hora que você passa para a língua destino, você ganha também alguma coisa, né? Acho que esse é o caso que a gente ganhou, né? Esse conceito, né? Você falou, agora falando de psicanálise mais detidamente, né? Vou aproveitar que você é psicanalista além de tradutor, ou é tradutor além de psicanalista, mas eu vou esse outro lado. Não, né? É que você falou no começo, alguma coisa assim, nós na psicanálise o que fazemos é traduzir, né? Alguma coisa assim. É interessante essa ideia. Tem um texto do Henrique Lohan que o título dele é Os Tratamentos Psicanalíticos das Psicoses. E ele vai colocar um pouco que a gente teria 3 modos principais de intervir como psicanalista. Através da metáfora, através da metonímia e através da tradução. E é interessante o que ele fala, porque a tradução, eu nunca tinha ouvido isso, tá certo que faz um bom tempo que eu já li esse texto, mas eu nunca mais vi uma ênfase na tradução. Não sei se as pessoas não sabem direito do que se trata uma tradução, mas assim, eu achei muito interessante, foi uma das poucas vezes que eu vi esse termo sendo empregado no manejo de uma análise. E aí eu queria saber de você, porque você falou, não, basicamente o que a gente faz é traduzir, é tradução. Como é que você pensa isso que o Lohan traz? Que, bom, para além da tradução, a gente também teria a metáfora e a metonímia nessas torções da linguagem, que é basicamente o que acontece numa análise, né? Como é que você pensaria isso? Eu acho que ele tem razão. Eu acho que essas são as três maneiras mesmo, né? Que é que ele está falando do psicótico, né? Ele não introduziu aí o corte, né? Que é o que se faz com o neurótico, né? Que é justamente onde você corta o fluxo e deixa o sujeito fazer o trabalho, né? De fazer uma enfim, como é que ele vai nomear aquela angústia que ficou, né? Ou aquela questão que ficou ali no final antes do corte, né? Mas acho que sim, porque, bom, trabalhando com essa psicanálise que conhece e já está bem ambientada, já está bem, podemos dizer, colocada em palavras, né? Colocada em conhecimento mesmo, sistematizado do real, né?
estão trabalhando com essa psicanálise que tem uma boa noção de real, a ideia, no final das contas, assim, o simbólico você atua com metáforas, né? O simbólico, acho que seria esse de que simbólico conversa bem com o simbólico, né? Então, onde o sujeito diz uma coisa, você diz como se fosse aquela coisa. É um tipo de tradução, mas é uma tradução não tão ao pé da letra da teoria da tradução, né? Mas eu acho que trazer do real para o simbólico, né? Que seria isso que seria a tradução mesmo, né, numa psicanálise do real, essa operação de que a gente está escutando o simbólico, mas está sempre procurando um antes do simbólico, né? Está sempre procurando alguma coisa que sustenta o simbólico. E aí traduzir isso, nem que seja qual é o nome disso, ou nem que seja isso não tem tradução, ou nem que seja como é que você diria essa sensação, né? Que mais ou menos seria isso, né? Como é que você traduziria essa, em tal momento da sua análise aparece essa sensação? Que sensação é essa, né? Isso já é convidar o sujeito para traduzir, né, de um código, não dá para dizer que é código porque é real, né? Mas de uma linguagem, ou de aprender aquilo numa certa linguagem, que seria a linguagem simbólica, a linguagem do sujeito, né? E que aí só ele pode fazer isso de maneira perfeita, né? E aí tem o Miller, ele fala uma coisa interessante com relação a essa operação, que quando você convida o paciente para fazer essa tradução, dessa sensação, desse real, disso que não tem palavra, quando você convida o sujeito para fazer essa tradução, há necessariamente uma perda de gozo, porque ele tem que pegar aquilo que escapa pelos poros, que eu não consigo nomear, e colocar isso para que o outro entenda. Quando eu faço isso, um monte de coisa se perde no caminho, né? Quando eu escolho uma palavra ou uma frase para nomear um pedaço daquela experiência. Então, é interessante, porque ele fala que há um pedaço do próprio tratamento que se passa exatamente aí, quando você tenta traduzir a sensação real para uma palavra. Há uma perda de gozo aí, né? Então, é isso que apazigua um pouco o sujeito. Existe uma perda, esse gozo vai voltar em outro lugar, em algum momento vai voltar de alguma forma, né? Mas isso dá uma apaziguada, né? De você captura um pedacinho daquele gozo numa palavra, né? Mas aí, acho que é aquilo que eu destacaria também. Acho que não de gozo, ou a perda, ou a reformulação do modo de gozar em voga, né? Mas é que você também ganha outro modo de gozar, que é o modo simbólico, né? Que é essa operação de produzir, seria assim, em Lacan lá, seria produzir um significante novo, né? Quando você produz alguma coisa, quando você torce ou você junta outras palavras para dizer essa sensação é essa, né? Essa sensação é mais ou menos uma coisa assim. E aí, nessa operação também de produção de alguma coisa, né, de produção, e aí você produzir o resultado material não significante, existe um gozo também, né? E aí o sujeito pode substituir esse gozo angustiante do real por um gozo de produção de saber, por um gozo de produção de palavras, né? E aí ele vira aquilo que a gente enxerga todos os psicanalistas fazendo aí, ele vira um poeta, né? Ele vira o sujeito que produz discurso, né? Ele não só repete discurso, mas ele produz discursos novos, né? Mas é porque aí também... Mas é porque aí também há um endereçamento, né? É porque é um endereçamento, exatamente. Então você passa de um gozo, digamos, mais autístico para um gozo que é compartilhado. Nesse compartilhamento, é como se fosse um gozo, sei lá, mais possível. Um gozo que faz laço. Mais possível. Seria um gozo fálico, né? Na teoria dos gozos, lá seria um gozo fálico, né? Você sai de um gozo, nem sei como seria esse modo, mas você sai disso para um gozo fálico, né? É isso também que vai dando ao sujeito, assim, porque aí, com isso, o sujeito se apropria desse material borbulhante do puro real que está lá, né? Então, ele pode aprender e fazendo isso aos pouquinhos, né? Ele pode ir criando os seus próprios significantes, vai criando essas coisas, né? Isso também é uma forma de apaziguar, é uma forma de tratamento, né? Podemos dizer, de resolução do tratamento, né? Tem uma coisa assim também. Agora, você me falou uma coisa
na mensagem que você me mandou. Interessante, que eu nunca tinha pensado nisso, na tradução, como é que você falou? Você tira o código simbólico, fica só com o real e depois coloca outro código simbólico, tentando estabelecer uma equivalência entre os dois simbólicos. Como é que é essa ideia de você ficar com o real e juntar dois simbólicos? Tentando estabelecer uma equivalência, né? Então, acho que a própria ideia da equação do gozo, assim, né? A própria ideia desse cálculo do gozo, podemos dizer assim, né? Porque na língua de origem lá, tem um código e tem, porque assim, quando a gente tem essa noção de significante, né? A gente sabe que cada palavra, se você tirar o significado imediato dela, o significado corrente, como essa do Heimlich, a palavra pode ser desmembrada, pode fazer uma escansão, ela pode se prestar a outras associações, né? Mas essas não servem, né? Você tem que ficar mais ou menos com a palavra e ficar só com a ideia, com a sensação, com a noção que aquela palavra toca, né? E aí, na língua de destino, né? Essa noção vai ter outro nome. Só que o problema é que esse outro nome, ele está em outro código, com outro significante que vai se remeter a outros significantes, vai se remeter a outros códigos. Então, essa ideia de que você sempre, assim, o que você tenta equilibrar é esse real do meio, né? Dizer, bom, no real, isso seria equivalente àquilo, mas no simbólico não necessariamente. Então, seria essa ideia, você extrai extrai todo o simbólico de uma língua para ficar só com o real, para depois devolver de novo para o simbólico na língua de destino, né? Então, é uma transmutação. O pessoal fala muito da travessia de uma língua a outra, mas na travessia você pega um pacotinho e leva para outro lugar o mesmo pacotinho. E nesse caso não é o caso mesmo de extrair só a mensagem, não a palavra, mas extrair a mensagem e tentar botar essa mensagem de novo num novo código, né? Seria mais ou menos essa noção. E, de novo, quando você coloca nesse novo código, você perdeu, mas você ganhou do lado de cá, né? Seria mais ou menos isso. Não é o mesmo pacote. E nisso tem umas armadilhas aí, né? Por exemplo, nesse caso aí do francês mesmo, quando é a tradução do francês para o português, do espanhol para o português e tudo mais. Como são línguas de mesma base, né? Línguas de base latina, pessoal, a gente conhece bastante por falsos cognatos também, mas o pessoal diz mais alótropos, né? Então, a mesma palavra de origem latina, ela vai ganhar novos significados naquela outra língua, né? Então, novos significados diferentes do português, né? Acho que um exemplo disso aí, como eu tinha dito lá também para você, é essa ideia do subtítulo até do texto do Tisler, né? Família escolhida, né? Em francês, ele usa família eleita, né? Família Eloué. Em espanhol, a gente diz a família elegida. Beleza, família elegida, né? Família que você elegeu. Mas em português a gente não diz isso, né? Então, não dá para dizer família escolhida no sentido de família, porque ele não diz família choisi, né? Escolhida seria de choisi. Diz família eleita, mas família eleita para a gente um vocabulário a gente até entende, mas é estranho, é esquisito, né? Não fica tão fluido de ler, você tem que pensar no que está lendo. Então, aí a gente traz família escolhida para família elegida, ou família eleita, né? Eloué para família escolhida, né? Então, seria esse... Tem aí, né? Você tira de um código e bota no outro. Você pode tentar falar, mas eu conheço essa palavra, mas essa palavra aqui não vai caber. Por isso que também é sempre muito mais seguro, muito mais recomendável o sujeito traduzir para a língua de destino que ele é falante, que ele é nativo, né? A não ser que ele já fale muito tempo as outras, né? Mas senão, a gente está fadado a sempre traduzir das outras para a nossa, né? Teria uma ideia assim, porque na nossa a gente conhece mais sinônimos, a gente sabe transitar melhor, né? Você acha, mas por causa disso, você acha possível fazer análise em outra língua? Eu acho que isso é um desafio muito interessante, pode ser, viu? Porque além de ter o domínio das questões inconscientes, que é justamente o que nos falta, por isso a gente vai procurar análise, né? Você tem que ter domínio daquelas palavras.
Mas, pegando por essa psicanálise do real, né, acho que seria possível, porque no final das contas, o real, ele é, como é que se diz? Supralinguístico, né? Ele é não é linguístico a palavra, né? Mas o real está para além do vocabulário de cada idioma, né? Supra-idiomático talvez seja a ideia, né? Então, pegando pelo real, daria, mas enfim, aquilo que governa o corpo, aquilo que governa, no final das contas, até o pensamento mesmo, o processo todo, né? Mas eu acho que é um grandíssimo desafio, né? Eu acho que, enfim, às vezes o mais coerente mesmo, né, é a gente fazer na nossa própria língua, porque no final das contas, o problema também, ou vários dos problemas, é exatamente no momento em que aquele real, aquela sensação encontrou um significante e esse significante não serve mais, né? Então, se a gente vem batendo no significante, no significante, no significante, é esse aí que a gente busca a história dele, de quando é que ele começou a fazer sentido e desde quando ele não faz sentido, né? Eu acho que essa é uma experiência, nunca tive, mas eu acho que essa deve ser uma experiência bem desafiadora, né? Mas do ponto de vista do real porque, no final das contas, o que o analista transmite também é um saber fazer com a questão, né, com a demanda do paciente, né? Não é exatamente o saber ali sistematizado em vocabulário que ele transmite, mas veja o que eu faço com a sua angústia, né? Veja, não seria a melhor palavra, mas a sua angústia eu escuto de tal maneira, né? Seria mais ou menos isso. Então, ele está sempre, o que vai ficar da transmissão, né? Da sessão, ou às vezes da transmissão da análise como um todo, seria o modo como aquele analista resolve os impasses, né? Resolve assim, como é que ele escuta, ou como é que ele, principalmente, dá voz a isso, né? Principalmente pede para o sujeito fazer essa operação, né, de dar voz aos seus sintomas, dar voz às suas questões, seus impasses, ao real, né, a tudo isso, que sempre vai continuar ganhando voz no final das contas, né, sempre vai falar de novo, vai continuar insistindo ali de alguma forma, né, mas teria esses desafios, eu acho que não é a mesma coisa, tem outras qualidades com certeza, né. Assim como quando você vai, a experiência que eu tenho mais é de analisar, tomar como analisante pessoas que falam mais de uma língua, né, com uma boa fluência. E aí você consegue fazer uma metáfora, você consegue fazer uma intervenção que você coloca essa outra língua no meio, né? Como a pessoa é fluente nisso, você coloca essa outra língua, a pessoa fala sim, né? Faz uma metáfora inter-idiomas, né? Sim, essa questão pode ser resolvida lá, né? Ou, enfim, alguma palavra. Tem uma coisa assim, uma experiência que eu tenho também, né, muito específica de algumas palavras, uma paciente que fala muito bem português, já mora no Brasil desde os 9 anos de idade, 9 um pouquinho mais, talvez 11, 12 anos de idade, né? Então, já tem quase 30 anos, já fala bastante, já fala muito bem português, mas ainda tem algumas palavras que ela não consegue se pegar falando em português, né? Que ela tenta falar só em português, mas algumas palavras ela fala no original espanhol, lá quando ela aprendeu primeiro, né? E aí isso acaba se tornando uma questão, né? Porque é essa palavra. E aí, claro, não é com uma palavra qualquer, né? Ou às vezes os conceitos mesmo, né? Ela vai lembrar de algum conceito e ela lembra desse conceito, lembra dessa ideia na língua, em espanhol, na língua original, na língua materna, né? Então, e por quê?